Então, pessoal, hoje nós temos Ana Luísa, Ariane, Beatriz, Karine, Cássia, Nayane, temos César Augusto, Sibeli Maciel, Cristiana Alves, Daniela Pereira, Dayana Azeveda, temos Gustavo, né, Andrade, que é meu parente, Humberto de Oliveira, Josi Oliveira Pompeu, Júlio César, Gilmar Marques, Carla Rodrigues, Maicon, Marcelo Legório, Natália Valentim, Patrícia Cardoso, Patrícia dos Santos, Patrícia Vilela, que é a nossa tutora, né? Pedro Henrique, que é o nosso nativo, né? Diamantina, Raíssa Mourão, Roberto Pimenta, Tâmara, Tiago Pires, Valdimeia, Vitória e o Arlisson, né? Tiago é que eu conheci recentemente, né, Tiago? Aqui em Diamantina. Isso mesmo, fui eu mesmo. Uhum. Então, gente, nós na última aula, né, nós tínhamos pensado a respeito o nosso tema, né, nessa unidade, nós vamos tentar, né, conseguir diferenciar a ética, né, da moral, tá? Então, esse que é o desafio, né, dessa unidade de filosofia, né? Na primeira unidade, nós trabalhamos a questão do que é filosofia, né? Na segunda unidade, nós trabalhamos um pouco da história da filosofia, o legado, sobretudo, dos clássicos da filosofia, Sócrates, Platão, eles que têm uma relação direta com o surgimento da ética, né? No item, na unidade 3, a gente trabalha, né, sobretudo, uma diferenciação entre a ética, né, e a moral, e no módulo 4 da disciplina, que começa mais para o final de novembro, né, início de dezembro, a gente trabalha um pouco da ética profissional voltada para a administração pública, né? Sobretudo, os princípios, né, da administração pública brasileira, que, assim, são os princípios, né? Todos os administradores públicos usam esses princípios, não só os administradores, mas como também todo servidor público também, né, usa esses princípios aí, né, os princípios éticos da administração pública, certo? Nesse caso, nós até trabalhamos, né, tínhamos trabalhado pequenos vídeos, né, na última aula, e aí eu trouxe novamente aqui o nosso material, né, que é a nossa síntese. Nós estamos, na próxima semana, nós já vamos abrir, né, o questionário de filosofia e ética, e esse questionário é muito pautado, né, no que a gente conversa aqui na aula, né, dessa diferença entre ética e moral, certo? A nossa aula hoje, ela vai ser uma aula mais curta, né, mais curta do que a aula anterior, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui o nosso material, que é uma síntese mesmo. A síntese, ela é muito interessante para vocês estudarem, né, para a prova. Geralmente, toda avaliação que tem, né, eu encaminho para vocês a síntese, né, das duas etapas, né, que geralmente, usualmente é pedido, né, nas avaliações, né? Então, a síntese, ela é interessante para a gente ter acesso a ela, né? E revisitar essa síntese sempre, né? Essas sínteses dos blocos, né? Elas são importantes
na hora, por exemplo, de uma avaliação, tá? Ainda não apareceu, não, mas é a minha internet mesmo, viu, gente? Não é a janela aí de vocês, não, tá? Ótimo. Eu acho, eu acho que agora apareceu, né, para vocês, né? Vou só aumentar um pouquinho aqui o tamanho para a letra. Isso. Aham. Eu acho que agora apareceu para todo mundo, né? Tá dando para todo mundo ver aí. É, Então, como eu disse para vocês, né, esse bloco da disciplina de filosofia, ele tem o desafio, né, de diferenciar a ética, né, da moral, né? Então, nós tínhamos falado na nossa última conversa, né, que a ética ela estuda, né, a moral, né? Então, mas que a moral ela é algo datado, né? Então, o que nós achamos que hoje é moral, amanhã, né, ainda bem, ela pode não ser mais considerado como algo moral, né? Então, nós tínhamos falado, inclusive, anteriormente, a respeito de alguns exemplos, né, da vida cotidiana, né? Eu sei que alguns alunos não estavam, né, mas se for o caso, a gente vai lá neles de novo, não tem problema não, tá? Mas, em síntese, né, a ética, ela é um estudo da moral, né? Ela é uma teoria da moral, né? É como se fosse a filosofia da moral, né? É isso que nós entendemos como ética, né? Então, a ética, ela é uma espécie de estudo racionalizado, né? Uma espécie de estudo aprofundado da moral, né? Dos seres humanos, né? Então, se a moral é o comportamento humano, então a ética ela é o estudo desse comportamento, né? Então a ética ela estuda a moral, teoriza a moral, mas é uma teoria, né, racionalizada, com a razão, né? E, é, e aí a ética, aí o autor está até falando aí no material, a seguinte questão. A ética é, assim, o estudo do comportamento humano, investigação sobre o que é bom e o que é mal, e sobre o modo que se estabelecerem, histórica e teoricamente, normas válidas para todos, né? Então, a ética, ela é o estudo da moral, estudo racionalizado, né, do comportamento. Então, se o comportamento é moral, a ética é o estudo, né, desse comportamento, né? Mas não é só isso que é a ética, não. A ética é muito mais do que isso, né? Então, a moral, né, ela é um conjunto de valores, certo? Esses valores da moral, às vezes a gente obtém no âmbito da família da gente, né? No âmbito das instituições educativas, né? No âmbito das religiões, né? Todas as religiões, né? Não são somente as igrejas evangélicas, não, tá?
Uma vez eu estava dando aula dessa disciplina, aí um aluno foi e falou assim, professor, as igrejas evangélicas, né, são cheias de moral, né? Não, mas não são só as religiões evangélicas, não. Todas as religiões, elas têm os seus valores, né, morais, certo? Só que a moral, ela é datada, entendeu? Nem tudo que é moral hoje vai ser amanhã. Pode ser que amanhã não seja, né? Não seja a ética estuda a moral, e aí percebe-se que aqueles valores, né, não se empregam mais na sociedade, ok? A moral, né, por exemplo, um tempo atrás, a minha mãe me dizia, minha mãe está com 70 e poucos anos, né? Ela falava que quando ela tinha uns 15 anos, 14 anos, né, que era muito comum mulheres muito novas, né, casarem com homens mais velhos, né? No caso da minha mãe, ela se casou com um homem 10 anos mais velho do que ela, né? À época, ela tinha 17 e ele tinha 27, né? Então, mas que ela ainda casou, né, na época, já estava na idade de se casar já, porque o comum eram meninas casarem aos 14 anos. Eu não sei se vocês já ouviram a avó de vocês contarem, né, que fulana de tal teve não sei quantos filhos, né, 9, 10, 11, 12, e casou com 14 anos, né? Lá na cidade dos meus pais tem uma senhora que ela teve 11 filhos e ela casou aos 14 anos. Então, naquele período, né, isso era muito comum, as mulheres, né, casarem muito jovens, né? Hoje, não, isso não é possível mais, porque, né, as coisas mudaram, as normas mudaram, as leis mudaram. Para você ter uma ideia, assim, é algo muito incomum, né? Uma menina de 14 anos se casar hoje, né, aos 14 anos. Primeiro que, com a mudança na legislação, a pessoa que tem relacionamento com uma menina ou um rapaz, né, menor que 14 anos, é considerado até estupro, né? Eu estava até numa aula essa semana de pedagogia, e uma conselheira tutelar disse, né, dessa possibilidade, né, de responder por crime de estupro. Então, vocês veem que isso não é mais usual, né? As coisas mudaram, as mulheres hoje, né, as mulheres só crescem, né? As mulheres só avançam no âmbito de conquistas pessoais, profissionais, né? E não querem mais esses casamentos, né? Sobretudo arranjados, porque naquele período, né, os pais, eles arranjavam os casamentos para as filhas mais novas, né? Então, vocês veem que aquilo era muito comum, gente. Principalmente quando a mulher era muito nova e o homem era mais velho, né? E não importava, inclusive, a idade do homem. Se ele tivesse 60 anos ou 70 e casasse com uma menina de 14 anos, era algo muito comum. Então, isso não é mais usual, né? Então, assim, a moral, ela vai sendo modificada, é o que eu disse, né? Ainda bem que a moral, ela vai sendo modificada. Alguns alunos ficam até assustados, falam, esse professor não gosta da moral? Não, eu estou dizendo que a moral, ela vai sendo modificada porque ela é algo, ela tem um caráter, inclusive, histórico, tá? Então, a moral é um conjunto de valores, né, de regras. Essas ações morais, elas são propostas aos indivíduos, né, e aos grupos, né, que fazem parte de aparelhos prescritivos diversos, como, por exemplo, a família, né, as instituições educativas, como eu disse, por exemplo, as escolas, né, as igrejas, as religiões, né, e
a moral é o comportamento real dos indivíduos em relação às regras e aos valores que lhes são propostos, né? Como eu disse para vocês, ainda existem civilizações que as mulheres não têm nenhum direito social, político ou qualquer um direito econômico, que é o caso de sociedades que eu já conversei com pessoas de lá. Nos casos específicos, falando, né, da Arábia Saudita, onde é comum homens casarem com várias mulheres, né? Eu conheci um rapaz num curso de inglês, ele era saudita, né? E o pai dele tinha outras 4 mulheres, né? Então é algo que era muito comum. Quando eu comecei a tocar nesse assunto, mas de uma forma muito sutil, porque eu já estava conhecendo um pouco, né, da cultura dos árabes, ele desconversou, né? Então, assim, e você vê que ele já era um rapaz avançado, né? Um rapaz de 21 anos, né? Um rapaz que estava na Inglaterra fazendo curso de inglês, né? Então, algo que não era muito comum, inclusive, na cultura dos árabes, né? Mas ele desconversou quando eu disse como que era essa cultura assim de ter várias mulheres, né, lá na Arábia Saudita. Então pode ser, né, quem sabe, que daqui a alguns anos não vai existir isso mais, né? Agora a moral, né? Então assim, à medida que as civilizações elas vão se modificando, a moral ela vai se modificando também, porque eu até repito bastante isso quando a gente diz que a moral ela tem sua data, né? Ela tem a sua data e por que não dizer, inclusive, que ela tem a sua data até de validade, ok? Algumas religiões têm algumas práticas, né, que elas vão se modificando, tá? Então, o que era moral a um determinado tempo, hoje não é mais, inclusive, para algumas religiões, né? No que diz respeito às vestimentas, né? A própria Igreja Católica, ela hoje está, né, assim, reavaliando uma série de coisas, né? O Papa Francisco também tem reavaliado, né? Não sei se você sabe, mas a Igreja Católica, que é a minha religião, inclusive, né? Ela tem as suas missões, né? Mas, por exemplo, todas as autoridades em Roma são homens, né? Não existe, por exemplo, a participação, né, das mulheres na escolha de qualquer liderança da Igreja Católica. A exemplo, a eleição do Papa. Vocês veem que nenhuma mulher lá vota, né, no Papa, por exemplo. Certo? Mas a Igreja Católica, ela tem uma série de questões que ela vota, que ela escolhe, né, para as mulheres obedecerem, né? Mas vocês podem observar que lá no alto clero não há nenhuma mulher votando, certo? Então os homens, que são os padres, são as autoridades, escolhem, fazem as escolhas, votam para as mulheres cumprirem, ok? Então, isso, inclusive, já está sendo até questionado dentro da religião católica, né? A Igreja Católica também tem uma espécie de julgamento, né? É uma espécie de tribunal da própria Igreja Católica, né? Eles julgam determinados crimes, né? Determinadas condutas, né? De seus líderes religiosos, né? Mas todos são homens, né? Todos são homens que fazem, que participam, né?
desses tribunais eclesiásticos, né, Raíssa? Exatamente, tribunal eclesiástico, né? Então, assim, eu estou dizendo isso não porque o professor está falando mal da Igreja Católica, não. Não estou falando, não, viu, Beatriz? Eu sei que você já está mandando aqui no meu zap, né, a mensagem falando que eu estou falando mal da Igreja Católica, né? Mas eu não estou falando, não. Estou colocando, né, uma questão que outros professores de filosofia também, às vezes, fazem os alunos refletirem a respeito de costumes religiosos, né? E assim, falar das igrejas evangélicas, às vezes é muito fácil, né? Mas a gente esquece da nossa religião, que no meu caso é a católica, e dizer também que as nossas religiões têm questões que precisam ser até questionadas, né? Essa questão é uma delas, né? Então, a ética, quanto à ética, né? É uma religião, né? É uma reflexão filosófica sobre a moral, né? A moral ela tem caráter prático, né? Enquanto força normativa, porque a moral ela é um conjunto de normas, né? Que a gente tem que seguir, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, vocês imaginem, gente, um homem de 14 anos assim, já naturalizou-se naquele período da minha mãe, né? Minha mãe já é uma velha, de 76 anos, né? Agora eu até brinco que ela é a velha da Shopee, né? Porque ela adora entrar na Shopee e comprar as coisinhas dela lá na Shopee, né? Mas, o que ocorre? Naquele período, era muito comum um homem mais velho casar com uma menina mais nova. Mas não era comum um menino mais novo casar com uma menina mais velha. Ok? Tem questões que ainda, né, são do aspecto moral, né? Por exemplo, a minha vizinha aqui de Diamantina estava me falando o seguinte, né? Eles têm um casal de adolescentes, né? O rapaz tem 19 anos e a moça tem 18 anos, né? E aí o rapaz começou a namorar uma menina e tal. A menina é de uma cidade vizinha e a menina vem para casa, né? Aqui para casa deles e tal. E aí o pai está muito satisfeito, né? Porque a moça está vindo aqui em Diamantina. E aí o pai do menino propôs trocar a cama de solteiro por uma cama de casal, gente, para que o menino, né, tenha mais conforto, né? Fique mais à vontade com a namorada, já que a namorada passa o final de semana, né, aqui na cidade de Diamantina. Vocês vão escutando essa. Ok, né? Então, já é um consenso ali que vai trocar a cama de casal do jovem, né? O jovem tem 19 anos. E aí, a moça agora, de 18 anos, a filha de 18 anos, começou a namorar, certo? Também, né? Aí o pai dessa moça disse para ela que não quer saber, né, dela estar levando o namorado dela lá para a casa deles, porque por uma questão de respeito, né, e por uma questão de moral, certo? Eu não preciso falar mais nada, não, tá bom? A conclusão aí da moral, vocês que tirem, né? Que vocês todos são adultos, aqui a gente trabalha, né? Com alunos adultos, né, Patrícia? Ainda bem que a gente pode falar vários temas, né? Ainda mais dessa disciplina de filosofia, né? Aí sim que a gente fala bom, não é verdade? Então, vocês tirem as conclusões de vocês desse caso aí, né? Beatriz já se manifestou aqui, né? Na, na,
Beatriz já se manifestou aqui na aula, direitos iguais, né? Raíssa se sente provocada aqui nessa disciplina, né, Raíssa? Então, assim, a ética, enquanto ela é permanente, porque ela é universal, né? A Valdimeia também, às vezes, se sente provocada, né? E a moral, ela é temporária, né? Ela é cultural. Eu tenho dito isso porque nós falamos isso naquele vídeo que nós apresentamos, né, lá, né? No vídeo, inclusive, tem até um exemplo lá de como que os norte-americanos tratavam a população negra, né? Então, quando a população negra chegava no ônibus, estava sentada, e se chegasse uma pessoa branca, tinha que levantar para dar o lugar. Só que a ética, estudando esta moral, olha só o objetivo da ética, olha como é que a gente mata a charada da ética. A ética, ao estudar criticamente esses costumes, né, essas condutas, né, específicas, tornou aquilo imoral, né? Tanto que hoje não existe isso mais, né, nos Estados Unidos, né? Então, a moral, ela é temporária pelo fato de ser cultural, né? Enquanto a ética é um princípio, né? A moral são aspectos, né, são aspectos de conduta específica, né? Enquanto a ética é uma ciência que estuda a moral, porque é igual eu falei, né? Como a moral ela é histórica e ela é cultural, cada um tem a sua moral, e aí isso depende, né, de quais os valores que a gente adquiriu, né? Eu, por exemplo, gente, eu estudei no colégio interno, né? Estudei no colégio interno lá em Colatina, no Espírito Santo, sabe? E o colégio interno, que inclusive era um colégio, né, de uma religião, era um colégio cheio de normas, né, cheio de moral, né? Mas lá também tinha essas morais, que eu disse o caso aqui, né? Uma moral cheia de machismo, inclusive, né? Que às vezes a gente reproduz mesmo, né? E que não se, obviamente que isso não é comum, mas às vezes a gente se pega reproduzindo, né? A minha mãe, por exemplo, às vezes ela se pega, né? Reproduzindo. Porque minha mãe é uma pessoa avançada, eu diria, né? Aí ela às vezes fala assim, faz um comentário e tal, ela fala assim, não, eu estou sendo machista, né? Eu não posso ficar reproduzindo isso aí não, né? Eu realmente, agora eu fui falar isso aqui, mas eu estou me corrigindo, né? Porque eu não quero ser machista e nem posso, né? Segundo a minha mãe. Então a moral, ela é um conjunto de hábitos e costumes que, após ser estudado pela ética, pode ser, eu diria, reconhecida, né, como algo ultrapassado, né? E aí, a Roberta, né, ela disse que, naquele caso que eu disse, é um caso com um debate clássico da moral, né? Mas é uma moral que está cheia de machismo também, né? Naquele caso que eu disse lá da minha vizinha, né? Que tem um casal de jovens, né? No apartamento, certo? E o Romário, ele vai dizer que a moral é uma questão cultural, se manifestando de forma diferente, dependendo do país ou região, né? Então, por exemplo, Romário, a gente comer carne de vaca, né, na Índia é algo extremamente imoral, né? A vaca lá é como se fosse, né, endeusada, né? Então é o que você falou, depende da cultura da pessoa, né? Depende da religião da pessoa, do país, né? Então, às vezes, gente, a gente precisa compreender também e respeitar, né? Respeitar a cultura das pessoas, né? Por exemplo,
Lá no Chile, a gente não pode beber bebida alcoólica no meio da rua. Além de ser imoral, ainda é ilegal, né? Porque o Chile é um país religioso, país católico, né? Lá não pode beber álcool. Vocês vão ver, por exemplo, que eu já fui no Marrocos uma vez, né? Já fui na cidade chamada Marrakech, né? Lá também tem uma série de hábitos, né? Tem uma série de hábitos e de questões de costumes religiosos, né? Dos grupos também. Então, lá, por exemplo, nenhum lugar lá você vai achar bebida alcoólica, por exemplo, né? Porque lá não pode consumir bebida alcoólica, certo? E eu sinceramente, não vi nenhum lugar lá que venda bebida alcoólica, né? Mas, por exemplo, se você... Lá é perto da Espanha, né? Vocês sabem que ali tem uma parte da África que quase se junta no mapa com a região da Europa, que é a Espanha, né? Aqui está a África, aqui está a Espanha. E o Marrocos fica nessa parte da África, chamada África Branca, porque a maioria das pessoas lá são brancas, né? Nessa África. E a Espanha fica aqui em cima, né? Muito pertinho assim. Então quer dizer o seguinte, que se o espanhol levar bebida alcoólica para lá, eles estão atentando, né, contra os costumes e as leis, né, daquele país. Então a gente também tem que ter bom senso com relação a isso, tá? Agora, a questão da moral, né, por exemplo, eles lá, a arquitetura deles, eles, por exemplo, não permitem que as mulheres mostrem o rosto. É uma questão religiosa, né, da cultura. Então, assim, nem tirar fotos, né? Você não pode chegar com o celular tirando foto do rosto de mulheres, né? Tanto que a arquitetura lá, a janela é em cima, não é na altura do rosto, para as mulheres não colocarem o rosto para fora da rua, tá? Aí o Romário ele diz assim, dependendo também da religião, os valores morais mudam, com certeza, Romário. Né? Igual os árabes, por exemplo, lá da Arábia Saudita, né? Eles têm uma religião que eles são, né, de uma religião e a maioria daqueles países ao redor também são, e eles têm uma série de questões que são religiosas, né? Que, inclusive, está até no livro deles, né? Porque eles são muçulmanos. Então, nesse sentido, algumas coisas, né, têm mudado no mundo afora, enfim, né? Espero que mude para melhor, né? Não estou condenando, mas também não estou apoiando, né, determinadas culturas e religiões, mas eu espero que mudem para melhor, sobretudo trazendo direitos, né? Conquistando direitos para a população, ok? Tá. Aí a gente traz alguns exemplos, né, de moral e de ética, tá, gente? Esses exemplos eu gosto sempre de colocar nas questões, né? Nas questões dos questionários, mas também nas questões das provas, né? Nós estávamos comentando num vídeo na aula passada que nos Estados Unidos era muito comum pessoas brancas chegarem no ônibus e pedir às pessoas negras para darem o lugar, né? Isso, né, moralmente era aceito nos Estados Unidos, né? Só que com o tempo, aquilo não era eticamente aceitável, né? Então, houve uma crítica àquela postura, né? E aí a mulher começou a gritar dentro do ônibus, uma mulher que inclusive é um verdadeiro símbolo, né, de resistência, de luta. E aí o que ocorreu?
eticamente aquilo foi questionado, né? Que a ética, ela estuda a moral, né? Então, aquilo foi questionado. E a moral, sendo cultural e histórica, né? Datada, então, aquilo não foi mais permitido, né? Eu sou contra o aborto, mesmo de uma criança concebida de abuso. É imoral para mim. Está escrito isso aqui no material, tá? Na tela. Veja bem. Exemplos de moral. Eu sou contra o aborto, mesmo de uma criança concebida de abuso. É imoral para mim. O padre ou o pastor da minha igreja condena o aborto e diz que todo aborto é imoral, né? Tá. O aborto, né, é considerado como como algo imoral. E aí a pessoa que disse essa frase está dizendo que o pastor da igreja dela, não só o pastor, né, o padre, porque falar do pastor é muito fácil, né, gente? Falar dos evangélicos também é muito fácil, né? Por isso que quando eu sempre vou falar das religiões, eu sempre coloco a Igreja Católica como a primeira, né, a ser criticada. Porque primeiro que eu sou católico, né? Então eu não posso primeiro usar dos evangélicos, tem que usar primeiro a minha religião. Isso é um exemplo de moral, que o aborto, né, é imoral e que nenhum tipo de aborto pode ser feito, né? Agora, o exemplo de ética, ok? O aborto de uma criança concebida por abuso, estupro, é eticamente correto, pois está na lei, a lei garante que uma mulher que é estuprada tem direito a fazer o aborto, e isso está muito claro, né, na legislação brasileira, e não é só na legislação brasileira, na legislação da metade do mundo, sobretudo dos países que são mais civilizados. Então, pela lei, é permitido que uma mulher, ao sofrer um abuso, uma violência sexual, certo? Ela tenha o direito de fazer o aborto, ok? Isto é um exemplo de ética, tá? Agora, a moral não vai, obviamente, lidar, né, com essa situação na mesma proporção, ok? Na verdade, Júlio, quando o Júlio disse assim que a ética, né, se molda, a ética, quando ele diz, então a ética se molda na moral, dependendo do lugar ou ocasião. Então a ética, ela estuda a moral, né, Júlio? Então a ética, ela pode modificar a moral, certo? A ética, ela pode dizer assim, olha, isso que você defende, Júlio, moralmente hoje não atende mais à sociedade. Não atende mais à sociedade, né? Gente, eu estava conversando com os alunos do curso de pedagogia, né, na semana passada, e não sobre esse tema específico, né, mas sobre questões históricas, né, relacionadas à história da educação aqui no Brasil, né, a história de atendimento da criança e do adolescente, né? E aí as alunas colocaram uma série de questões que na época, né, eram praticadas com criança e eram era moral, né? Não afetava a moral, sabe? Só que hoje isso é inconcebível, né? É inconcebível. Algumas coisas se tornaram crime, né? A maioria das coisas que antigamente eram moralmente concebíveis.
Sempre houve essa experiência, essa diferença, né, no tratamento entre uma menina e um menino, né? Então, a moral, Roberta, como ela é costume, Roberta, a moral é costume, né? A moral, ela é uma série de, além de costume, ela é uma série de normas, né? Então, a gente pode dizer que a moral, ela... Por que não dizer, então, que a moral, ela está repleta de machismo, né? Se o machismo, né, ele tem a tendência de se reproduzir, né? Aí o Michael está dizendo, na antiga lei de Moisés, o estuprador era obrigado a se casar com a mulher, se esta fosse moça, né? No caso, virgem, né, Michael? Porque ela é uma moça, né? Se ela fosse virgem. Mas, caso contrário, se uma mulher fosse uma mulher casada, e o tal realmente forçou sem o consentimento dela, então, nesse caso, era pena de morte só para o homem, né? E se ele consentiu, era pena de morte para os dois, né? Hoje, se alguém tentar, né, sexo com uma criança de 14 anos, mesmo com consentimento, isso é crime inafiançável, tá? Não existe consentimento para uma pessoa de 14 anos, certo? Pessoa de 14 anos não tem discernimento para chamar o outro para sexo, certo? Se alguém de 14 anos chamou alguém conhecido de vocês para sexo, né? Eticamente, essa pessoa não tem que negar imediatamente, certo? Por quê? Se alguém fizer sexo com uma pessoa menor de 14 anos, isso é considerado estupro. E a polícia não vai querer saber se foi a criança que convidou ou não, certo? É estupro de vulnerável e não existe consentimento para alguém que tenha menos de 14 anos. Ok? Nenhum policial, nenhum juiz vai cair nessa conversa fiada. Se realmente houve essa conversa, qual que é a reação das pessoas? Negar, certo? Negar e não fazer. Por quê? Quem fizer sexo com alguém que tenha menos de 14 anos vai ser condenado inafiançavelmente. Por quê? Nenhuma polícia e nenhum juiz vai cair na conversa fiada que uma pessoa de menos de 14 anos está seduzindo a outra, ok? Seduzindo a pessoa mais velha, né? Então, isso já caiu por terra também, né? Isto era moralmente aceito, né? Hoje em dia, não, tá? Então, a moral, ela vai se adequando, né? Vai se modificando. Eu acredito que de acordo com o estudo da ética, já que a ética, né, ela estuda, então, a moral, ok? Então, pessoal, a nossa conversa de hoje, ela era mais para reforçar, né, o que nós já tínhamos vindo conversando, né, sobre ética e moral, mas não custa, né, reforçar a nossa conversa, tá? César, por gentileza. Professor Ciro, eu apertei sem querer o ícone. Tá certo, não tem problema não, viu? Beatriz disse sim. Quando eu fui ganhar meu filho em Teoflotone, há 8 anos atrás, o hospital tinha uma menina de 14 anos que estava lá para dar à luz a uma criança. Ela teria sido estuprada, né? Mas a mãe deixou seguir a gestação por questão de religião, gente. Eu imagino, Beatriz, isso às vezes é comum mesmo, né? Inclusive, né, eu já assisti um documentário, né, também, de uma menina de 13 anos que foi violentada, tá, por um vizinho, e a mãe, ela, por uma questão religiosa, ela condenou a menina, tá, uma menina de 13 anos.
ela condenou a menina, tá? E obrigou a menina a ter a criança como se fosse um castigo, né? Que ela sofresse. Por questões também de religiosas, né? Obrigou, tá? Mas hoje os hospitais, eles estão muito bem orientados, né? Nesse sentido. Hoje as pessoas, hoje os enfermeiros, médicos, né? Os assistentes sociais, os psicólogos, né? Eles estão muito bem informados da legislação. E essas pessoas podem responder na justiça, né? Inclusive essa mãe, tá? Então, pessoal, aí o Michael diz, mesmo sabendo que Jesus absorveu uma mulher, né? Mesmo tendo adulterado, né? Então, nesse sentido, né? Agradeço de novo, né? A presença de vocês novamente. E a gente se vê, né, no próximo bloco, tá? Esta é a última web desse bloco. Aí, né, nós vamos fazer a nossa avaliação e depois a Patrícia comunica vocês, né? Desculpa, nós não vamos ter avaliação, nós vamos ter a avaliação do questionário, né? Aí depois a gente entra no outro bloco, que é o quarto bloco, onde a gente vai trazer o debate sobre a ética na administração pública, né? A ética profissional na administração pública, né? O Júlio está dizendo que conhece uma pessoa nessa situação, no caso, a vítima, né? Tem síndrome de Down e a moça teve também a criança, né? Ela foi vítima, no caso, de um estupro, né, Júlio? Uhum. Nós temos vários casos nesse sentido, né? E as pessoas acham, né, que não vai acontecer nada com elas, né? Mas hoje já existe um trabalho muito bem feito, né? Dentro dos hospitais, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, né? Os médicos estão muito bem orientados nesses casos, né? E há denúncias, né, sobre esses casos, né? As pessoas elas estão, né, respondendo a crimes, né? Que elas cometem em determinados sentidos, tá bom? Então, pessoal, uma ótima noite para vocês de descanso, né? Eu vou aqui abrir lá, me despedir de vocês e abrir a web lá de ciência política, certo? Um abraço.